Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 1, primeiro versículo. E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Amém, queridos? Podem sentar. Louvado seja Deus. Há alguns meses atrás, iniciávamos o discipulado de um irmão, um jovem, que ele estava em crise com a igreja, em crise com a sua espiritualidade, problemas com o pecado. Ele não estava conseguindo muita força ali para caminhar. Conversamos, debaixo de oração, e ele decidiu trilhar e continuar aí na caminhada. E no discipulado a gente vai seguindo, né? Quem já fez o nosso discipulado sabe. A gente vai seguindo a confissão de fé ali da nossa igreja, vai falando sobre a Bíblia, sobre Deus, Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e por aí vai. Só que quando algum assunto é pedido para que seja tratado, a gente trata sobre esse assunto, a gente trabalha esse assunto. E curiosamente esse irmão chegou para mim e falou: Vitor, eu tenho algumas dúvidas, eu queria que a gente conversasse sobre isso. Eu já esperava que ele chegasse com alguma coisa mais elaborante, né? Alguma coisa mais assustadora, uma escatologia da vida, o que é a marca da besta, quem é o anticristo. Ele ia ficar sem resposta, né? Pelo menos da minha parte. Uma pergunta mais escatológica, apocalíptica, ou alguma polêmica, alguma predestinação da vida, calvinismo. Não, ele me surpreendeu com a pergunta: por que eu tenho que orar? Como é que eu devo orar? Aquilo ali me estremeceu. Da mesma forma que me espantou, me encheu de alegria. Porque é errado querer saber de escatologia? Não. Eu amo escatologia, os irmãos sabem. É errado a gente querer saber sobre o fim do mundo, sobre o apocalipse? De forma alguma. É errado querer entender o calvinismo, a predestinação, a eleição e outros assuntos em si? De forma nenhuma, amados. Tudo é válido, desde que o parâmetro, parafraseando o outro, desde que a gente jogue nas 4 linhas da Bíblia, não tem erro nenhum, não tem problema nenhum. Só que existem assuntos que não interferem na nossa espiritualidade. E existem assuntos que são cruciais para a nossa espiritualidade individual e como igreja. Dentre esses assuntos, nós temos, como comunidade, como uma igreja saudável, a questão da Bíblia, o ensino. Quando o Senhor me chamou para iniciar o ministério, a direção dele foi bem clara. A minha igreja, o meu povo tem que ser fundamentado, a minha comunidade tem que ser fundamentada nos princípios do ensino, no princípio da comunhão e no princípio da oração. E um bom cristão, um cristão que está firme no Evangelho, um cristão que não está titubeando, um cristão que não dá voz ao pecado, um cristão que luta contra o desânimo, um cristão que ele fica até meio triste de vez em quando, mas ele continua na caminhada, é um cristão que jejua, que lê a Bíblia e que ora. Ele mantém as suas disciplinas espirituais, porque isso é o que vai mantendo de pé, porque isso o conecta com Deus. Então a oração, ela faz parte de uma tríade, é um dos 3 pilares fundamentais para uma igreja saudável e um dos 3 pilares fundamentais para uma vida espiritual sólida. A oração nada mais é, queridos, do que a forma de contato que a gente tem com Deus. Por que ela é tão necessária? Porque o ser humano ele tem a necessidade de expor. Ele tem a necessidade de falar. Quantas vezes tu não já precisou de um ombro amigo? Quantas vezes você já não precisou ir até alguém, terapeuta, um psicólogo, para poder falar, para poder se abrir,
para poder botar para fora aquilo que está te prendendo dentro do teu coração. Quantas vezes você não precisou fazer isso? Inúmeras. Talvez você nem se lembre a última, a penúltima. Quantas vezes você fez isso esse ano? Você só precisa falar. Você só precisa botar para fora. O ser humano precisa fazer isso. É por isso que a oração ela é tão necessária, ela é tão crucial, mas ela não se resume apenas a uma terapia. Ela não se resume como uma espécie de desabafo. Não, ela é muito além do que isso. Os discípulos de Jesus, eles eram, em sua maioria, na verdade todos eram judeus. E como bons judeus, eles conheciam a lei, e eles conheciam a história do seu povo. Por conhecer a história do seu povo, eles olham e falam assim, olha, nós precisamos entender todos os ofícios à luz da nova aliança. Jesus está trazendo uma nova etapa do reino de Deus. Ele está fazendo esse reino avançar e ir mais além. Fazendo dessa forma, nós precisamos entender como nós devemos orar. Nós precisamos saber a forma como nós devemos agir e se comunicar com o nosso Pai. Você perceba, eles veem Jesus orando e falam, nós temos que saber como fazer isso. Eles podiam chegar, como a gente geralmente ouve, vai lá, dobra o teu joelho e fala com Deus, senta na tua cama e começa a falar. Não é que Deus não ouve, mas existe uma maturidade. Ou você acha que esses discípulos nunca oraram? Ou vocês acham que esses discípulos, que eram judeus, que conheciam a lei e a história do seu povo, sabiam da história do rei Davi, aonde Deus deu força para ele vencer um urso, um leão e um gigante? É claro que eles sabiam, irmãos. É claro que eles oravam. É claro que eles falavam com Deus. Só que existe um momento de maturidade que a gente tem que evoluir, que a gente tem que crescer e entender os ofícios da nossa fé. Por isso que Tiago, no capítulo 4, ele vai falar o seguinte, 4, de 1 a 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Primeiro, Tiago ele vai tratar sobre a consequência do egoísmo. A consequência do egoísmo é o atrito, é a guerra, é a peleja. Porque quando a gente foca nos nossos objetivos, e apenas nos nossos, a gente faz de tudo por eles. Aí a gente vai vivendo aquela frase, os fins justificam os meios. Porque eu quero tanto uma determinada coisa, por exemplo, muitos casamentos são destruídos porque uma terceira pessoa, um homem ou uma mulher, está determinado em ter uma vida com um dos cônjuges. E aquela pessoa ali fica tão determinada, que não importa se ela vai destruir uma família, não importa se eles têm filhos, não importa se eles são cristãos, não importa nem se ela é cristã, se ela coloca isso na cabeça, irmãos, isso acontece aos montes. Aconteceu recentemente, através de um pastor. Ele deu ouvidos a isso, acabou com o casamento dele. Agora ele está acabando com a igreja que ele pastoreia. Por quê? Porque ele foi até o fim no seu objetivo, que foi um relacionamento paralelo. Fora outras histórias que nós sabemos por aí. Esse é o egoísmo. Quando a gente coloca alguma coisa no coração, é isso que tem que acontecer. É isso que nós temos que fazer. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Tem duas formas de oração que Deus ele não responde. Uma é uma não oração. Nós não recebemos, Tiago fala, porque não pedimos.
Nós não recebemos porque nós não oramos. Por que a gente não ora? Alguns não oram porque não acreditam no poder da oração. Ou talvez porque não entenderam. Puxa na tua memória, quantas vezes você ouviu uma pregação sobre oração? Eu não estou falando uma pregação que te fala sobre o poder da oração. Que você vai conquistar, que você vai receber cura, que você vai ver o mover de Deus, vai receber os dons. Não, mas eu digo sobre uma mensagem de oração que te ensine a orar. Igual Jesus faz em Mateus 6. Mateus 6, no meio do Sermão do Monte, Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele ensina como eles deviam orar. Ele ensina como eles deviam se comunicar com Deus. Ele vai trabalhando isso com eles. Às vezes a gente não ora porque a gente não entende. Ah, não, mas eu viro para Deus e falo: obrigado pelo meu dia. Você só agradeceu, irmão. Você não teve uma intimidade, uma proximidade com Deus. A oração vai tratar muito disso. Então não pense que quando você está lavando a louça ali, eu estou orando. Você pode estar orando ali, mas você tem que separar um momento para orar. Só que não adianta nada eu chegar para você, minha irmã, e falar assim: ó, você tem que orar todos os dias. Eu só estou te dando uma ordem para orar. Jesus, ele deu uma ordem, só que ele mostrou como devia orar. Ele explicou o porquê que se devia orar. Muitos não oram por preguiça. Outros não oram porque não entendem. Então você não recebe porque você não pede, porque você não ora. Orar não é simplesmente falar com Deus. É igual ler a Bíblia. Você vai pegar a Bíblia, você vai ser moderno, né? Não dá mais para exemplificar aqui, estou usando o tablet. Mas você pega a Bíblia, tu abre assim, aí a primeira coisa que aparece ali, tu começa a ler. Aí tu vai ler lá. E Deus mandou Saul matar mulheres e crianças. Nossa, sem entender o contexto. Você pode ler a Bíblia de qualquer forma? Não. Você pode jejuar de qualquer forma? Não. Você pode orar de qualquer forma? Também não. Então a gente precisa entender o que a gente faz. Outros, eles não oram porque acham, talvez até inconscientemente, que não precisam orar e confiam na sua própria força. A idolatria do eu. Aqui tem uma situação interessante. Eu, particularmente, irmãos, não gosto de orar pedindo questões financeiras, pedindo que Deus intervenha no trabalho. Só que ultimamente não tem dado, né? Se não ora para Deus intervir, dá ruim. Eu lembro de um tempo atrás, quando eu estava no outro ramo, a empresa era de outro segmento, o mês acabando, era março. O mês acabando, eu falei: Senhor, não deu para bater a meta mínima só para pagar as contas da empresa e as pessoais. Olha, eu falei assim mesmo: eu não gosto de orar pedindo, mas eu preciso de cliente. Se o Senhor não mandar, vai dar ruim, meu pai. Manda, Senhor. Irmãos, isso foi 31 de março. 1º de abril, ele mandou 4 clientes. E quantos que eu precisava? 4. É uma experiência muito simples. Eu passei 31 dias, fiz uma venda. Em um dia, eu vendi 4. Ah, mas estava previsto vender, já estava negociando? Não. Foi naquele dia, chegou, fechou, assinou o contrato e depois pagou. Que era o que estava precisando. Foi uma intervenção direta da parte de Deus. A partir daquele dia eu falei: eu posso até achar que eu estou barganhando, meu pai. Só que isso é real. E eu preciso orar por isso também. Eu posso entender do ofício, eu posso entender do serviço, eu posso negociar, eu posso bater na porta do cliente, mas se o Senhor fechar todas as portas, eu não vou vender para ninguém. Então eu não vou mais confiar na minha força e nem na minha capacidade. Eu confio na tua. Eu não orava e eu não recebia. Agora, eu recebo porque eu oro. Olha a intervenção de Deus, como que é. É glorioso, irmãos. Agora, se eu te digo, numa coisa tão simples, tão pequena,
Inclusive, o apóstolo Paulo ele dá um exemplo contrário. O nosso Deus, em Romanos 8, que nem ao seu próprio Filho poupou, como não nos dará com ele juntamente todas as coisas? Queridos, isso é glorioso, como diria a irmã Rosângela, né? Isso é glorioso, irmãos. Isso é único. Nós temos em Deus a maior ferramenta do mundo. Vladimir Putin ele pode ter uma bomba nuclear, uma ou duas, que pode acabar com o mundo umas 2, 3 vezes. Deixa ele com a bomba dele, a igreja tem a arma da oração. A igreja tem o poder da oração. Ninguém pode ficar de pé diante de uma igreja que ora. Ninguém pode ficar de pé diante de uma igreja que busca incessantemente. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra oração, onde não recebemos, é quando nós pedimos de forma errada. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos vossos próprios deleites. Olha, lembra que no verso 1 ele fala sobre o egoísmo? De onde vêm as guerras? De onde vêm os problemas? De onde vêm as lutas? Ucrânia e Rússia. Hamas e Israel. De onde vêm essas guerras? Vem do próprio ego. Vem do próprio egoísmo. Vem do próprio eu. Se eles pensassem um pouquinho no próximo, não teria guerra. O tanto de inocente que morre, só para eles provarem um ponto, uma ideologia, por causa de um maldito contrato, não! Isso é o ego humano. Isso é a idolatria do eu. Quando a gente ora pedindo algo nosso, unicamente para a gente, não visando a forma correta de orar, que nós vamos falar já já, nós estamos entrando no egoísmo e, graças a Deus, ele não ouve essa oração. E, por fim, ele vai falar, amigos do mundo. O que é, irmãos? Amigos do mundo. Amigos do mundo não é aquele que faz tatuagem. Amigo do mundo não é aquele que ouve música secular. Amigos do mundo, o que ele está falando aqui é aquele que é guiado pelo próprio ego, é aquele que é guiado pelo próprio eu, é aquele que coloca os seus objetivos na frente de tudo e de todos, é aquele que não olha para Deus e fala, Senhor, seja feita a tua vontade, mas ele falta pouco falar na oração, Senhor, seja feita a minha vontade. Não é assim. A vontade de Deus que precisa prevalecer. Esse é o amigo do mundo. Esse é o amigo do mundo. A oração egoísta é abominável diante de Deus. Aqueles que não oram ou não oram da forma correta não recebem intervenção divina. Como nós vamos orar então biblicamente, pregador? Muito simples. Primeiro, a oração deve ser feita de forma correta. Lucas 11:1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, lhe disse uns de seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Nós temos que entender o ofício da oração. A oração, ela não é facultativa, irmãos. A oração não é ali quando você quer. Você pode decidir ficar o dia inteiro sem beber água e não ter consequências com isso. Tu pode simplesmente, não vou beber água hoje. Não quero beber. Não quero. Você vai ver como que vai ser o final do dia, final daquela semana, nos próximos meses, se isso não vai afetar. Não, eu quero só beber refrigerante. Tá bom, faça isso. Beba só refrigerante. Meu sonho, né? Mas não pode. Não é bom, né? Beba só refrigerante. Beba, não tem problema. Você vai colher a consequência depois. Você vai colher a consequência. Você vai colher o castigo depois. Porque você mudou a ordem natural das coisas. A oração é a mesma coisa. Lucas 18:1. E contou-lhes também Jesus, né, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nós temos que orar constantemente. Nós temos que orar assiduamente. Nós temos o dever de orar. Vitor, você está falando, seja claro, você está falando que eu sou obrigado a orar por ser cristão? Exatamente.
Isso quer dizer que a oração ela não pode se tornar um prazer de forma alguma. Tem gente que... Todos somos obrigados a trabalhar. Tem gente que não gosta de trabalhar, não é? Tem gente que não gosta. Mas tem gente que tem ali um amor muito grande, né? Por trabalhar. Teu pai, teu sogro, é dessa forma. É uma agonia. Se o sogro dele ficar sem trabalhar, ele fica doente. Mentira? Ele fica doente, ele fica mal. Ele ama trabalhar. Dá para ter prazer no trabalho, sendo uma obrigação. É possível e é fundamental que a gente ore, mas é possível ter prazer na oração. Mas nós temos que entender que a oração é uma obrigação, é um dever. Não é só um combustível. A gente não tem que chegar assim, se eu estiver animado, eu vou orar. Olha, se eu estiver legal, eu vou orar. Pô, não estou animado para orar. Vai. Mesmo assim, ore. Mas vai ser uma oração meio obrigado, mas Deus ele vai vendo o teu esforço. Uma vez chegaram para mim e falaram, qual o segredo para eu orar mais? Ora. Não, mas é isso, eu quero fazer isso, eu quero orar mais. Então ora. Começa a orar. Não, mas é só orar, irmão. Você sabe como orar? Você entende a estrutura da oração? Conversamos sobre aquilo, desenvolvemos aquilo, gastamos algumas horas ali. Beleza, agora vai orar. Quanto tempo que eu tenho que orar não é estabelecido. Se é 5 minutos, 10, 15, 20, meia hora, 1 hora, 2 horas, só começa. Você vai começar provavelmente com 5 minutos, mas em 1 ano vai estar com meia hora. Em 5 anos vai estar orando 1, 2 horas que tu não vai sentir o tempo passar. Só começa a orar. A oração é um dever e nós não devemos desfalecer. Nós temos que orar biblicamente de forma íntima com Deus. Mateus 6,6, mas tu quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, teu esconderijo, ó, e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Vitor, isso quer dizer que eu não posso orar em público? Não. Jesus, ele orava em público. Jesus, ele falava com o pai em público. Em determinado momento, ele vira para os céus, em Mateus 11, e fala, graças te dou, pai. Isso é o quê? É oração. Porque os nossos queridos e amados amigos, testemunhas de Jeová, quando eles pegam esse texto, eles falam assim, a gente não pode orar em público. Tanto que, o pessoal é ruim, né? Mas eles falam assim, tu quer afugentar o testemunho de Jeová quando bater na tua casa? Chama ele para orar, que ele vai sair dali correndo, porque para ele isso é pecado. É um entendimento incorreto das Escrituras. Não é que só pode orar no quarto, mas é que tem que ter um momento de intimidade. E não é necessariamente no quarto, mas é o teu a sós com Deus. É aquele papo cabeça, a chamada DR. É aquela coisa que tem que ser você e Deus, onde não tem um intermediador, onde não tem ali um pastor, um líder, alguém, não tem nada para te distrair. É um momento que você reserva para orar. É um momento que você reserva para falar com Ele. É o teu momento de intimidade. Intimidade, no grego, ele tem origem na palavra coito, que é a palavra para relação sexual que o nosso querido Sheldon usa no seu seriado. Queridos, intimidade, proximidade. É isso que o crente precisa ter. Mateus 6, 7, 8. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos pedirdes. Nós temos que ter fé em Deus e não fé na oração. Eu tenho uma oração poderosa. Não, nós temos uma oração a um Deus poderoso. Vou pedir para o irmão orar, porque a oração dele, quando ele ora, o céu, a terra estremece, o céu baixar na terra. Não, irmãos. Mas por que a oração dele é diferente da oração dela? Porque ele granjeia mais intimidade com Deus no quarto. Não é porque ele é mais próximo de Deus, Deus ouve mais ele. Deus agora tem filhos prediletos, favoritos? Não. Só que ele cultiva no quarto, e quando ele expõe isso, ele está cheio de fogo.
unção do Espírito, porque ele está lá 1, 2 horas orando. Ele pegou Mateus 6,6 e falou: essa vai ser a minha teologia. Esse vai ser o meu seminário. Vai ser aqui que eu vou me dedicar. Vai ser aqui que eu vou fluir no poder do Espírito Santo de Deus. Vai ser aqui que eu vou fazer a diferença. Eu vou orar, eu vou buscar. Aí quando ele ora em público, aí o céu vem abaixo, aí a terra estremece. Mas por quê? Ele tem intimidade com esse Deus poderoso. Me prova isso na Bíblia. 1 Reis 17. E Elias, o tisbita, um dos moradores da terra de Gileade, ele chega no cenário de Israel e fala assim: Acabe, vive o Senhor, em cuja face eu estou, que sob a minha palavra, Acabe, não choverá e nem orvalho cairá no céu. 3 anos e meio, não chove, não cai nenhuma gotinha do céu. 3 anos e meio, irmãos. Ele se apresenta de novo no cenário. Acabe, pega os profetas de Baal, pega os profetas de Estarote, capítulo 18 de 1 Reis. Vamos lá para o Monte Carmelo. Vamos lá. O Deus, presta atenção, Acabe. Vem tu também, Jezabel, demoniada. Vamos lá. O Deus que responder por fogo, este é Senhor em Israel. Eles vão, faz todo um aparato, todo um ritual, faz a dança da chuva deles de lá. Não cai um fogo, não cai um nada. Elias vem, ele ora e fala: Senhor, eu fiz conforme a tua palavra. Responde-me, Senhor. Quando ele termina de orar, o que acontece? Cai fogo do céu. Mas olha o que ele fala quando ele chega no cenário: vive o Senhor em cuja face eu estou. Eu tenho intimidade com Ele. Eu tenho proximidade com Ele. Eu sou íntimo de Deus, Acabe. Você tem um exército, eu tenho um Deus vivo. E agindo Ele, quem impedirá? Queridos, isso é glorioso. Glorioso. Intimidade. Fé em Deus e não fé na oração. Oração abominável, Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Lei aqui é a palavra, é a Bíblia. Você vê como tudo anda junto? Está tudo próximo ali? Está tudo interligado? A oração precisa ser bíblica, porque a Bíblia mostra a forma correta de orar. Nós devemos orar os salmos. Os salmos, a maioria dos salmos foi escrito em aflição. Você sabe o que você pode fazer, irmãos? Quando você não consegue esboçar uma frase, abre a Bíblia. Pega um Salmo 23, um Salmo 22, um Salmo 21, um Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. E comece a ler. Lê em forma de oração. Lê um salmo, ore um salmo. Isso é glorioso, maravilhoso. Nós devemos orar o texto bíblico. Devemos pegar o exemplo que temos na Bíblia e imitá-los. A gente tem Esdras orando. A gente tem Neemias orando. A gente tem Daniel 9, que oração maravilhosa. Você abre ali, você vai se deleitando nela. Irmãos, ele manda o anjo Gabriel para responder aquela oração. E sabe o que ele fala? Vai depressa, porque Daniel é um servo muito amado. É glorioso. Queridos, eu vou repetir. Ele pegou e deu a ordem a um anjo para ir responder, porque Daniel vivia em oração. Você entende isso, irmão? E esse mesmo anjo depois veio anunciar a vinda do nosso Salvador. Olha as vezes que Gabriel veio na terra para anunciar a vinda do Messias e para responder um homem que orava. Isso é glorioso, irmãos. Eu preciso disso, eu quero isso. E as orações de Jesus, nós temos que usá-lo como modelo. Não é apenas orar a Bíblia, mas é ler a Bíblia. Olha o que ele fala: aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, ou seja, aquele que não lê e aquele que não ouve. Aquele que não tem intimidade com a palavra de Deus, a sua oração, ela é abominável. Mas sobre isso nós vamos falar na próxima quarta-feira. Para dirigir um carro, você precisa ir até uma autoescola, aprender e tirar carteira.
O ofício da oração não é tão burocrático quanto tirar uma carteira de motorista, mas é necessário um aprendizado. Não é apenas vai lá e ore. Não existe uma forma certa e uma forma errada de orar. Existe a forma ou o jeito errado, que é com a motivação errada. Não existe a postura errada, em pé, sentado, deitado. Qual é a forma, o jeito errado de orar? É orar com egoísmo. Qual é a forma certa de orar, então? É com a motivação certa. E qual a motivação certa? A glória de Deus. A forma bíblica de orar é quando buscamos a Deus para glorificá-lo. Não é buscando nos nossos próprios interesses. Não é buscando pelo nosso próprio ego. Nada passais, Filipenses 2:3, por contenda nem por vanglória, mas cada um considere o outro com humildade superior a si mesmo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos falar com o nosso Deus.